Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. E hoje eu vim falar para vocês daquele assunto que eu ando prometendo muito lá no Facebook, que a gente vai falar sobre birra. Ah, Adriana, eu não vou nem assistir esse vídeo, né? Porque eu não faço birra, eu não sou mais criança, não sou mais adolescente. No máximo eu vou assistir esse vídeo para talvez, né? Se eu tenho um filho adolescente, se eu sou professora, se eu convivo com pessoas birrentas, eu vou talvez assistir esse vídeo para saber como lidar mais com essas pessoas. Ai, 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 ai. Assumir que a gente faz birra é a coisa mais difícil do planeta Terra, né? E não só nós mulheres. Tem muita gente que fala, ah, é frescura de mulher. Ah, mulher fica fazendo caras e bocas. Nananina, não, homem também faz birra, sim. Então, fique sentadinho aí onde você está. Se você está fazendo coisas e me ouvindo ao mesmo tempo, para o que você está fazendo e presta atenção com muito carinho, tá? Porque a gente sempre conversa aqui sobre a questão das nossas reações, do quanto é fundamental a gente cuidar da reação que a gente tem, e a reação que a gente tem determina como que a situação vai se finalizar, né? Mas a birra, que é isso que a gente vai conversar hoje, é uma questão assim muito complexa, né? Primeiramente, porque é difícil a gente assumir que faz birra. Num primeiro momento, a gente às vezes nem tem consciência que tá fazendo birra. E quando a gente descobre que a gente tá sim fazendo birra, a gente faz birra para não fazer birra. É difícil assumir essas questões. Enfim, qualquer coisa negativa, entre aspas, né? O nosso que a gente descobre sobre a gente mesmo não é legal de assumir. Mas eu prometo para vocês que se vocês começarem a perceber essa questão com mais carinho, vamos tentar levar mais no bom humor, né? O que eu sempre falo quando a gente descobre alguma coisa que a gente não quer mexer dentro das nossas emoções, da nossa personalidade e tudo mais. Se a gente levar muito a sério, a gente vai pro lado do crítico, da autocrueldade, que é isso que eu sempre falo para vocês, né? A gente precisa ser o nosso melhor amigo e não o nosso crítico. Já chega um monte de crítico que a gente tem em volta da gente. Então, essa questão da birra, e sempre quando a gente descobre qualquer coisa que seja que a gente precisa consertar na gente, né? Consertar ou simplesmente melhorar, né? Nem sempre é um conserto que a gente precisa fazer, mas quando a gente descobre essas questões que não são tão positivas, vamos levar mais na leveza, no bom humor, na brincadeira, porque se a gente leva tudo muito a sério, mais uma bronca para nossa coleção? Não, né? A gente já tem muita coisa para se preocupar na vida. Então, por que eu resolvi falar de birra? Na verdade, eu falei um pouco de birra nesse último vídeo que eu fiz sobre o WhatsApp, né? Que é aquele aplicativo que a gente às vezes perde o sono porque fica lá investigando o tempo inteiro se a pessoa que a gente mandou a mensagem respondeu ou não. Às vezes a pessoa manda sem coraçõezinhos e a gente interpreta que a pessoa foi grossa com a gente, foi fria, foi seca. Então, a gente é tudo uma questão de interpretação. E a gente já conversou lá um pouquinho com relação à birra, mas hoje eu quero ir um pouquinho mais fundo nesse assunto e quero falar também da questão da influência dessas nossas caras e bocas, da influência do nosso humor no outro e vice-versa. E claro, tem tudo a ver com a birra, né? Porque quando a gente fica de cara feia, quando a gente não quer dar o braço a torcer e tudo mais, é um tipo de birra, né? A gente tá teimando naquela situação, a gente quer ter razão, mas eu não sei se é o Arlie Cravo que fala isso, que quando, como é que é? Ou a gente tem razão, ou a gente fica bem, eu não lembro direito, gente, vou procurar a frase, depois vou colocar aqui no vídeo pra vocês, mas enfim, ter razão. Qual é a vantagem, né, da gente ter razão? O que interessa é a gente estar bem, a gente se sentir bem, a gente ter bons relacionamentos, né? Isso é o mais importante, ter razão. Qual é o fundamento disso, né? Essa necessidade que a gente tem de estar certo. Nem sempre essa questão soluciona os nossos problemas, né? Então a birra é uma aliada negativa nesse caminho, porque a gente fecha a cara, se a gente acha que tem razão, não quer dar o braço a torcer e fica de cara feia, fica esperando o outro ter uma boa reação, ou então o outro correr atrás da gente, mas e aí aquilo vai virando uma bola de neve, ninguém se resolve, é um tempo perdido que nunca mais vai voltar.
A troco do quê, né? Da gente ter razão. Não vale a pena perder tempo, dias às vezes, sem falar com a pessoa que a gente ama, simplesmente para ganhar a batalha, né? Que batalha? A gente não tá ganhando batalha nenhuma. Na verdade, a gente não está numa batalha, a gente está na nossa existência. E isso é muito maior. Então, essa questão do quanto o humor ou o mau humor do outro influencia na vida da gente é algo muito grave, mas que recentemente eu andei observando, claro, né, na minha vida pessoal, mas eu andei observando de uma maneira geral com os meus amigos, com os meus pacientes, e eu percebi que a maioria das vezes a gente espera que as pessoas que a gente ama sejam felizes para que a partir daí a gente tenha a permissão de ser feliz. Vocês já pararam para pensar nisso? Obviamente, né, quando as pessoas que a gente ama, elas não estão bem, a gente também não fica legal, né? Não é legal a gente ver a pessoa que a gente ama, às vezes sofrendo, ou sei lá, passando por algum problema, ou simplesmente está de cara fechada e você não sabe por quê. A gente não se sente bem, né? A gente quer tentar resolver o problema, a gente quer resolver a situação para que a gente se sinta bem. Claro, a gente quer ver a pessoa que a gente ama feliz, mas a gente quer resolver o nosso problema, aquilo de ruim que a gente está sentindo, a gente quer transformar para, obviamente, se sentir bem, né? E resolver o problema. Mas eu ultimamente andei percebendo bastante essa questão. E, na verdade, é na contramão disso que a gente tem que andar. Não é esperar a felicidade do outro ou tentar resolver o problema do outro para que a gente se sinta bem. Se a gente provocar isso em nós mesmos, automaticamente a gente cura o outro. É como o Arli sempre fala essa questão, né? Se você procura o bom humor, se você procura a risada, dá risada que a risada encontra você, a alegria encontra você. Então, faz todo sentido isso que o Arli fala. A gente às vezes fica pensando, eu vou ficar rindo que nem uma idiota para o bom humor me encontrar. Sim, mas não é só essa questão de rir e provocar o riso. A gente não precisa fazer isso rindo sozinho. A gente tem bilhões de outras maneiras de fazer isso. Eu já dei essa dica para vocês em outros vídeos, né? Naquele vídeo de 7 coisas que a gente pode fazer para elevar a nossa vibração energética. Então, é meio óbvio, né? Se a gente quer ser feliz, a gente tem que procurar coisas que nos façam felizes. Então, eu lembro que outro dia tem um seriado que passa na MTV, eu não sei se aí no Brasil passa, eu acho que sim, que chama Mãe Adolescente, alguma coisa assim, chama Teen Mom aqui no Canadá. Eu adoro assistir esse programa, não sei porquê, mas eu adoro ver a história das meninas que engravidaram muito novinhas, enfim, aí passa o dia a dia delas. E outro dia eu estava assistindo e eu já tinha reparado que todas as vezes que eu assisto esse programa, como terapeuta, enfim, né, como a maioria de nós, a gente tem empatia pelo outro e a gente acaba meio que sendo meio, não reativo, mas a gente acaba por conta da empatia, a gente acaba sentindo a mesma emoção que a outra pessoa sente. E por mais que eu adore esse programa, eu andei percebendo que a minha energia não fica muito legal quando eu assisto. Eu vejo que eu fico comovida, às vezes, com a história das meninas, com os problemas que elas passam, e eu acabo sentindo a emoção delas, né? Obviamente, isso não é legal pra mim, né? Não tô resolvendo o problema delas, sentindo a mesma emoção que elas sentem. E aí, outro dia, eu não tava muito legal, tava muito frio aqui no Canadá, e aí eu acho que era fim de semana, eu tava sozinha em casa, e aí eu fui resolver, vou fazer pipoca e vou assistir esse programa que eu adoro. Me deu um clique, eu falei, ops, Adriana, presta atenção, olha a coisa errada que você tá fazendo. Eu já não tava legal, eu ia assistir um programa que eu sei que energeticamente, mesmo que eu goste do programa, energeticamente não é um programa que me faz feliz, que me faz bem. E aí eu já estava, em vez de eu tentar elevar a minha vibração energética, eu estava eu estava indo no mesmo fluxo, né? Eu estava sendo atraída por aquela energia negativa e eu estava alimentando ainda mais aquela energia negativa. Sim, confissão, nós terapeutas a gente também faz coisa errada, sem perceber muitas vezes. Então, foi bom que eu tive essa noção. E aí o que eu fui fazer? Eu falei, bom, deixa eu pegar a minha listinha de coisas que eu sei que elevam a minha vibração energética. Então, fui assistir os vídeos da minha querida irmã Gisela Valim, fui assistir uma palestra do Arli Cravo, fui ouvir um áudio do Gaspareto, que eu gosto muito, e imediatamente, gente, assim, não é brincadeira. Depois que eu fiz que eu peguei todos esses medicamentos ao meu favor, eu tava me sentindo tão bem, tão bem, tão bem, tão feliz que eu parei tudo que eu tava fazendo e vim trabalhar, vim preparar material para vocês, vim fazer um monte de coisa, vim terminar umas coisas, algumas tarefas que eu tava procrastinando há bastante tempo e de repente foi tudo tão produtivo,
porque simplesmente eu me dei conta que eu estava indo, em vez de eu melhorar e elevar minha vibração energética, eu estava fazendo ao contrário, eu estava me mantendo naquela energia ruim que não estava adiantando de nada. Então, quando eu fiz essa mudança, imediatamente a minha energia se elevou e isso, obviamente, como consequência, me trouxe várias soluções para coisas que eu precisava resolver. E foi extremamente positivo, foi extremamente produtivo essa simples. É meio absurdo, né, gente? Mas assim, foi uma decisão, uma escolha assim, mínima que eu fiz que mudou completamente o meu dia, o meu humor e tudo. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque muitas vezes a gente espera que o externo traga as soluções para a gente, quando são pequenas decisões, pequenas escolhas que a gente faz que mudam toda a nossa realidade. E mudando a nossa realidade, mudando a nossa vibração energética, muda tudo ao nosso redor. Então, a questão da birra é: quando a gente acha que tá certo, quando a gente acha que não quer dar o braço a torcer, e aí quando tá vendo o outro que às vezes não tá muito legal, a gente tende a seguir a mesma vibração da outra pessoa, ou pra ser empático, ou simplesmente porque a gente tá sem forças, né? E aí fica guardando aquele tipo de vibração e vibrando todo mundo baixo, né? Aquela coisa ruim, aquele sentimento negativo, e aí aquilo vira uma bola de neve. E se a gente não acorda o quanto antes, a gente vai vibrar aquilo e aquilo vai continuar, sabe lá Deus até que horas, né? E não vai resolver o problema. Então, a minha dica, a minha sugestão hoje, pra gente acabar definitivamente com essa história de birra, pra gente parar de esperar que o outro melhore para que a gente se sinta bem, vamos fazer o contrário? Eu convido vocês a partir de hoje de fazer esse teste. É como a Gi sempre fala e eu acho muito fofo quando ela fala isso. Primeiramente, sinta no seu coração se você acha que isso faz sentido para você, obviamente. Mas como eu sempre brinco, né? É de graça, não vai matar ninguém, então não custa fazer o teste para ver o que acontece. Então, se você vê que, sei lá, as pessoas que estão à sua volta, que seja, sei lá, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus colegas de trabalho, seus amigos que dividem a casa com você, tenta ver como que está a vibração energética dessas pessoas e tenta observar como que você reage de acordo com os problemas delas. Então, é aquela questão, né? Como a Arli sempre fala, distância saudável. Só que não dá pra gente viver na distância saudável das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente escolheu para estar na nossa vida. Claro que num primeiro momento faça essa breve avaliação, né? Se forem pessoas que não precisam estar no seu convívio, que só te fazem mal, que só não te trazem nada de positivo, mantenha a distância saudável. Mas, se são pessoas que você ama demais, que você faz questão que estejam no seu convívio e que a vibração energética delas não tá lá essas coisas, tenta mudar a sua. Pode ser que você não esteja usando a sua força e você não tenha noção do tamanho da sua luz e do quanto a sua luz pode ajudar essa outra pessoa ou essas outras pessoas. É o que eu sempre falo, pode ser que, por exemplo, no trabalho você ainda não esteja no lugar favorito, no lugar que você gostaria de estar, mas não tem problema. Se você não está ainda no trabalho dos seus sonhos, você está no lugar que você precisa estar para resolver talvez problemas internos seus e talvez para ser uma grande luz e ajudar as pessoas que estão à sua volta. Não é sendo a Madre Teresa e resolvendo o problema da África, não é isso, mas um simples sorriso, um simples olhar de acolhimento e de carinho pode mudar completamente a vida das pessoas que estão à sua volta. Então faz esse teste. Em vez de você seguir no fluxo da energia negativa das pessoas que estão à sua volta, faz o contrário. Usa a luz imensa que existe aí dentro de você, o seu sorriso, o seu olhar de acolhimento, o seu carinho. Às vezes um carinho que a gente faz, um cafunézinho que a gente faz na pessoa, a gente já ajuda tanto. Então, tenta fazer esse teste. Faz o contrário. Faz você, mesmo que esteja tudo uma porcaria, mesmo que esteja todo mundo mal-humorado e de cara feia, respira fundo e lembra, dentro de você existe uma essência perfeita. E quanto mais você acessa essa essência perfeita, mais ela cresce e mais ela vai ter, mais você vai ter acesso a ela e mais ela vai crescer, crescer, crescer infinitamente, para que você possa passar isso para todas as pessoas. Ela é infinita, ela não acaba nunca, essa fonte. Então, use bastante aquela coisa, né? Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente treina um hábito, mais
melhor a gente fica, mais expert a gente fica nisso. Então, tenta fazer isso, usa bastante da sua essência perfeita, mesmo que a situação não seja mais favorável. Puxa isso lá do fundo do seu coração, usa todos os sorrisos. Se a pessoa estiver reclamando da vida, seja empático no primeiro momento, escuta o que a pessoa tem para falar para você, mas já vai com outra estratégia, muda de assunto, coloca uma música animada, vai fazer alguma coisa, mas usa o seu lado positivo de contrapartida em cima do negativo que aquela pessoa tá. Eu lembro que quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente sempre falava pro nosso pai, né? Meu pai, ele é taurino, meio carrancudo, assim. Ele tem um coração do tamanho do universo, mas vira e mexe ele fica mal-humorado. E a nossa batalha, a vida inteira, de quando a gente era criança, era contra esse mau humor do nosso pai. Eu lembro que quando ele estava bem humorado, nossa senhora, a gente saía, passeava, brincava, fazia piada. Eu e minha irmã, quando a gente era pequenininha, a gente fazia show de música em casa e aí era uma festa. Mas eu lembro que quando meu pai estava mal-humorado, a casa inteira ficava mal-humorada. E eu e a minha irmã, a gente sempre falou isso para ele: poxa, pai, fica bem-humorado. Quando você tá bem-humorado, a casa inteira fica bem-humorada. E se eu soubesse disso há alguns anos atrás, provavelmente eu teria mudado a estratégia. A gente esperava o dia que meu pai ia estar bem-humorado para poder ser alegre e fazer as nossas palhaçadas e brincadeiras e aproveitar daquela energia boa. Quando, na verdade, a gente podia fazer o contrário, a gente não precisava esperar o bom humor dele, a gente podia provocar a alegria dele fazendo tudo que a gente sabia fazer. Então, é mais ou menos por essa filosofia que eu quero que vocês comecem a fazer esses testes, se vocês sentirem no coração de vocês que faz algum sentido. Em vez de esperar as pessoas que a gente ama mudarem alguma coisa nelas, vamos mudar na gente. Em vez da gente ser minado pelo mau humor dos outros, vamos fazer o contrário. Vamos usar a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de solucionar essa situação. Vamos usar isso independente de qual vai ser a reação da pessoa. Vamos sorrir, vamos fazer piada, vamos tentar levar as coisas na leveza. Pode ser que no primeiro dia ainda não dê resultados. Pode ser que no segundo dia ainda não dê resultados, mas eu prometo para vocês que se vocês tiverem paciência e persistência, com certeza absoluta, vocês vão ver que o amor, ele é muito maior do que a energia negativa e com certeza a gente pode minar o coração de todas essas pessoas, levando luz até onde nesse momento tá tudo apagadinho e só tem a sombra. Então é isso, meus queridos, a minha dica de hoje sobre birra e influência de energias externas é mais ou menos por esse caminho. Vamos tentar mandar a nossa luz em vez de ser contaminado pela escuridão alheia. É isso, meus queridos. Se vocês ainda não conhecem meu trabalho, entra lá no meu site www.hojeeumesinto.com. Aqui dá um joinha nesse vídeo se esse tema te interessou. Se você ainda não estiver inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva. Pode ficar à vontade a compartilhar todos os meus vídeos. Para mim é um prazer, eu agradeço imensamente. E às vezes a gente pode ajudar alguém, né, que esteja passando por um probleminha. E mesmo sem saber para quem a gente está compartilhando, às vezes a gente ajuda. Aquela pessoa que a gente nem conhece muito bem, às vezes está passando por um probleminha e a gente compartilha e ajuda sem querer. Então é isso, meus queridos. Se vocês tiverem outras sugestões de temas ou se ficou alguma dúvida, por favor, me escreva no contato@hojeeumesinto.com. Eu vou receber o seu contato com todo carinho e toda gratidão. E é isso. Fico esperando notícias de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo enorme e até a próxima!